Olá, pessoal. Vamos lá. Começando a nossa última prova desse curso Sesgran Rio, Dicas e Questões. Agora a segunda e última prova extra. Claro, vamos pegar extra. Tanto faz, né? É extra, é extra. A gente já sabe que a própria pronúncia aí sofre variação regional, né? Nessa segunda prova extra nossa, Sesgran Rio aqui de 2008, nós selecionamos para vocês aí a prova de Analista em Ciência e Tecnologia Júnior, a prova da CAPES, né? A nossa 25ª prova, estou vendo aqui, 25ª prova geral, segunda prova extra, então vamos começar a avançar aí. Mais uma vez no formato de 10 questões. A Sesgran Rio é muito tranquilo, né? A Fundação Sesgran Rio é muito tranquila nesse aspecto aí de texto. São 10 questõezinhas que eu estava vendo aí que a gente vai detonar rapidinho. É questãozinha de crase e tal, sinônimo, campo semântico, você viu aí, né? Prova aguinha com açúcar. Eu tenho certeza que quando você concluir esse curso do Sesgran Rio aí, você já vai estar mais afiado, pelo menos nessas provas, e seguramente mais confiante, né? Com certeza mais confiante para pegar as outras provas, para dar uma detonada aí e avançar muito nesse ritmo forte de estudo que você agora se prontificou a fazer, né? Se prontificou a entrar e realizar um estudo bem aprofundado aí. Bom, vamos lá. A primeira questão fala aí sobre a sociedade da informação e texto, né? Informação e educação. Um texto interessante aí, nesse contexto do Moacir Gadotti. Pronto, vamos dar uma olhada aí. Ok, primeira questão. Acompanha aí. Vamos lá. Garganta já está fazendo... Professor, esse seu curso vai ser chamado de curso do... da primeira à última aula. Menino. Vamos lá. Assinale a opção que exprime corretamente as ideias do primeiro parágrafo. Bom, gente, ele fala aí o resumo, a síntese, né, de uma forma ou de outra, das ideias contidas no primeiro parágrafo. É claro que ele fala num texto Sociedade da Informação e Educação, e ele coloca um pouco aquela história. Você lê o texto, vamos só fazer aquele comentário preliminar que a gente tem o hábito de fazer, para que você relembre um pouco algumas passagens do texto. Não se esqueça de que o autor do texto aí, o Moacir Gadotti, ele enfatizou um pouco essa questão da era da informação, né, da sociedade da informação, que muitas pessoas chamam aí, de forma geral, de sociedade do conhecimento, da era do conhecimento. É muito importante relembrar nessa história toda aí, que conhecimento muitas vezes pode rimar com informação, rimar entre aspas, né? Pode corresponder à informação, mas existe uma diferença muito clara em relação a essas coisas. Conhecer é uma coisa, ter informação é outra. Quando ele fala a sociedade do conhecimento, as pessoas geralmente levam essa história do conhecer, do saber e tal, de maneira legítima, ou às vezes até muito superfaturada, né? O que ele coloca aí, na opinião dele, essa sociedade da informação, a informatização, a internet, a globalização, essa veiculação muito mais rápida, automática de conteúdos de informação e tudo mais, geralmente essa rapidez, essa presteza proporcionada pelo mundo digital é que faz com que as pessoas pensem que essa seria a era do conhecimento. Ele até admite um pouco esse valor, você deve ter visto aí, essa valoração da era do conhecimento, quando se parte do ponto de vista de que essa era do conhecimento, desde que as pessoas realmente estejam valorizando o conhecimento. Então você pode chamar esta era como a era do conhecimento, tomando por base que as pessoas agora têm valorizado muito a questão do conhecimento científico, tecnológico, etc. Ele coloca aí num texto bem interessante, na linha 30, acho que você pode ver no seu texto aí. Ele fala sobre revolução da informação e diz que hoje, de uma forma ou de outra, essas novas tecnologias permitem acessar, tá vendo aí, das linhas 24, 23 em diante. Pode observar no seu texto aí, da 23 em diante ele começa a falar sobre isso aí, olha só. As novas tecnologias permitem acessar conhecimentos transmitidos não apenas por palavras, mas também por imagens, fotos, ou seja, ela coloca a multifaces, né? A multissemiose, quase em alguns aspectos aí, se a gente pode chamar assim, em relação ao intercâmbio de imagem, foto, texto, várias linguagens, várias mídias, vários meios de comunicação e muitos signos linguísticos que interagem entre si e constroem significados. Então você tem aí significações, informações, conteúdos que são veiculados através das mais variadas mídias. Ele fala na hipermídia e tudo mais, tá? Então ele procura jogar isso aí no que ele chamou de revolução da informação e compara essa revolução da informação à revolução industrial, à revolução neolítica, à revolução agrícola, né? Dita revolução agrícola. Então ele começa a falar um pouco essa abordagem e colocando de que forma poderíamos, por exemplo, né, ser criativo nesse contexto de conhecimento aí que ele fala e nunca relegar a escola a um papel secundário. Conferir à escola um papel importantíssimo nessa era do conhecimento, na aquisição do conhecimento, na forma. Então ele começa a colocar o papel da escola nisso tudo.
a descoberta, as pessoas, o espaço social hoje, que é um espaço de transformação e conhecimento, a democratização da informação, a democratização do conhecimento, os lançamentos de redes sociais, etc., né, os vários espaços que existem aí, disponíveis de conhecimento, de lazer, de cultura, de domínio da informação. Então ele dá uma geral aí, né? Está interessante aí, que ele cita já quase no final do texto, ele coloca a cidadania de controle do Estado, mas ele fala, a escola precisa dar o exemplo, ousar construir o futuro. Então ele coloca também o papel da escola como bastante relevante, extremamente importante nesse mecanismo de construção de futuro. Então vamos lá, dentro dessa logística, ele pergunta, as ideias do primeiro parágrafo, você viu aí, que ele coloca aí a questão da definição da era do conhecimento, ele discute em que medida essa definição da era do conhecimento é plausível, né? até que ponto ela é pertinente, e de que forma a informática, os recursos de tecnologia de informação contribuem para isso, para que esta era não seja simplesmente uma era de conhecimento, certamente, mas a era também da informação, a revolução da informação. Então você sabe que esse parágrafo ele procura discutir um pouco isso, a questão do papel do computador e também o papel do usuário, né? O perfil do usuário e o papel que este suposto usuário aí, limitado ou não, ele exerce nesse contexto aí de produzir informação, lançar informação na rede, ou de também ter acesso às informações contidas na rede. Mas vamos dar uma olhada aí, vamos lá, acompanhe aí. Olha só. Na letra A, ele já diz aí, exprime corretamente as ideias do primeiro parágrafo. O fato de todos os setores valorizarem o conhecimento nos dá a certeza de que estamos na era do conhecimento. Gente, ele admite esse contexto inicial da era do conhecimento, né? Pode-se dizer que se vive mesmo na era do conhecimento, se ele diz assim, na linha 2 ele coloca, né? Se for pela importância dada hoje ao conhecimento em todos os setores, pode-se dizer que se vive mesmo na era do conhecimento, na sociedade, beleza. Percebeu ou não? Só se for pelo grau de importância. Mas não é a certeza de que estamos vivendo essa era. O fato de as pessoas valorizarem o conhecimento não significa dizer simplesmente isso. Isso aqui não resume ou não exprime realmente as ideias todas do texto, né? Do primeiro parágrafo, digamos aí. Até porque ele fala muito mais em informação, nas tecnologias, as informações e o volume de informações armazenado de forma gigantesca, né? Que por aí vai, tá? Na letra B. Olha só. As novas tecnologias permitem que na sociedade predomine a difusão de informações e de conhecimento. Pessoal, tudo bem, você sabe que novas tecnologias permitem também a difusão. Não há predomínio, né? As novas tecnologias permitem que na sociedade predomine a difusão de informações e de conhecimento. Ele fala a difusão disso aí, ele até usa esse termo especificamente, nesse contexto de difusão, na linha 11. Você pode observar da linha 10 para a linha 11. Né? De fato, já se tem ingressado na era do conhecimento, mesmo admitido graves massas, estejam excluídas dele. Então ele fala também da exclusão, né? da ausência de democratização. Aí ele continua na linha 10, pode observar aí. Todavia, o que se constata é a predominância da difusão de dados e informações, e não de conhecimentos. Percebeu como ele nega aqui? Então, nesse contexto, ele está dizendo, na sociedade predomina a difusão de informações e de conhecimentos. Gente, de conhecimento não, de dados. Percebeu? A linha 11 responde exatamente aqui essa letra B. Tá? O que se constata é a difusão de dados e informações. E ele diz, e não de conhecimentos. Está tranquilo, muito bem. Vamos lá. Na letra C, ele já coloca aí. A existência de grande parte da população excluída justifica estarmos na sociedade do conhecimento. Não. Exatamente por essa exclusão aí, é que você sabe que não se está na era do conhecimento especificamente. Percebeu? Ou seja, não, eu estou na era do conhecimento, mas boa parte da população está excluída dele. Então, o fato de haver pessoas excluídas, ou de grande parte da população estar excluída desse conhecimento, não justifica essa argumentação. Ora, nós estamos na sociedade do conhecimento em virtude disso, porque boa parte, grande parte da população já está excluída. Isso não é real, não é verdade. Certo, gente? Ok? D dado. A suposição de que nossa era é a do conhecimento, opa, olha aí, tá vendo? A suposição. Eu não estou afirmando que a nossa sociedade, a nossa era, é a era do conhecimento. A suposição de que nossa era é a era do conhecimento se deve principalmente à ação da informática e ao processo de globalização das telecomunicações. Exatamente isso.
Ele coloca nesse contexto de globalização e essa questão da informação como um todo, ele cita, né, essa gama de informações, não só como receptores e produtores, ele coloca o acesso às muitas bibliotecas, os conhecimentos transmitidos e tudo mais. Ele coloca isso de forma globalizada de maneira bem pontual, né? Então ele coloca na linha 6 aí, sobretudo em consequência da informatização e do processo de globalização das telecomunicações a ela associado. Na linha 6 você tem essa associação aí da globalização das telecomunicações. Ele cita isso das linhas 5 e 6, né? Das linhas 5 e 6 aí. Ok? Letra E. As mudanças radicais na sociedade provocadas pela informação asseguram as revoluções no campo e na indústria. Olha só. As mudanças radicais na sociedade provocadas pela informação asseguram as revoluções no campo e na indústria. Essa revolução do campo, a revolução agrícola, né, foi tida como um referencial do passado, né, um marco na história do passado, a dita revolução neolítica também, da época primitiva, ou então a revolução agrícola também com o advento das máquinas, hoje em dia, depois da revolução pós-industrial, né, a sociedade digital e a mecanização do campo. A gente pode considerar também uma segunda ou terceira revolução aí. E a Revolução da Indústria. A Revolução Industrial a gente já sabe, né, gente? Século XIX, mudança da indústria. A primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira. A Revolução agora com a onda digital, né? A Revolução dita digital. Ok. Questão letra D de dado. Vamos para a próxima questão. A Revolução da Informação, olha o termo. A Revolução da Informação, a que se refere o autor, exerce influência na organização social, utilizando instrumentos que... O que você acha? E aí, pessoal, Revolução da Informação, ele fala na linha 30 aí, né? Na própria linha 30, ele começa a falar sobre a Revolução da Informação e compara esse dado de Revolução da Informação a outras duas revoluções. Você viu aí, já acabamos de ler, já falamos bastante, você está careca de saber esse negócio. A Revolução Agrícola, a Revolução Industrial. Ele coloca essas duas revoluções aí nesse patamar. O que ele está colocando? Posso dizer que está em andamento uma Revolução da Informação, como ocorreram no passado. Então, hoje, o que o autor defende, nesse contexto da Revolução da Informação, é todo um fator associado àquilo que consta desde a linha 23. Para acompanhar na linha 23 aí. Então, na linha 23, ele começa a fundamentar o que seria a Revolução Industrial e arremata essa colocação sobre Revolução da Informação, industrial não, Revolução Informacional, ou Revolução da Informação. Ele categoriza um pouco isso, ele amplia o horizonte de coisas que realmente estão acontecendo dentro dessa dinâmica da informação, progressos esticados e tal, aquela coisa toda, aquele dinamismo como um todo, para depois resumir. Pode-se dizer que está em andamento a Revolução da Informação. Então, é como se esse raciocínio aí, pode-se dizer, estivesse concluindo, arrematando toda a informação que foi dada anteriormente. Veja só, confira aí as informações das linhas 23 em diante. Pode acompanhar comigo aqui. As novas tecnologias permitem acessar conhecimentos transmitidos não apenas por palavras. Informação importantíssima. As novas tecnologias permitem acessar conhecimentos transmitidos não apenas por palavras. Está vendo o texto aí? Mas também por imagens, sons, fotos, vídeos, etc. Então, primeira coisa. O signo linguístico agora deixa de ser simplesmente palavra. Eu tenho como elemento semiótico, ou como elemento de representação semiótica, ou seja, aquele que produz significado, um vídeo, uma imagem, um som, um áudio. Né? Ele coloca várias formas aí. Imagem, som, foto, vídeo. Então são outras mídias, o que ele chamou de hipermídia também. Aí ele continua. Nos últimos anos, veja aí, nos últimos anos, a informação deixou de ser uma área ou especialidade para se tornar uma dimensão de tudo. Diga aí. Que legal. Tudo é informação. Tudo tem um contexto informacional, está dentro de uma era dessa revolução de informação, está dentro dessa importância do processo comunicativo, na era da revolução aí, dessa informação. Ele diz, transformando profundamente a forma como a sociedade se organiza. Então, as formas de organização social têm sofrido interferência e influência significativa dessa nova forma de ter e de conceber a revolução industrial, porque muitas vezes a própria comunicação que ele fala, o próprio conhecimento através das tecnologias é difundido, passado e transmitido através de som, de vídeo, de outras mídias. Então, nesse contexto, claro, a sociedade sofre mudança, ela sofre realmente transformações efetivas, é isso que ele está colocando na questão 2. Vamos ver a resposta então? Acompanha aí. Olha só.
Aí ele coloca organização social utilizando instrumentos que padronizam todos os tipos de informação oferecida. Eles não querem padrão. A diversidade é muito grande. Que utilizam signos não verbais em qualquer informação. Mas ele não disse aí também, transmitidos não apenas por palavras. Se na linha 25, gente, ele fala signos não apenas por palavras, ele está considerando também as palavras. Então não são apenas os signos não verbais, os elementos icônico-cromáticos, né? Que são exatamente os visuais aí, os icônico-cromáticos. Então utilizam signos não verbais. Não verbais não apenas, né? Está limitado. Na letra C ele diz, se expressam através de signos verbais e não verbais. Exatamente. Até signos verbais, palavra, e não verbais, imagens, som, etc. Né? Dependendo do que seja. Ok? Cerceiam, bloqueiam a linguagem? Não. Preferem signos verbais aos não verbais? Não. O próprio texto não deixa clara essa preferência, não tem nada a ver. Então ele diz, não apenas palavras, mas também sons e tal. Então ele já está dizendo, verbais e não verbais. Em alguns textos, em algumas provas mais avançadas, eles chegam a colocar os elementos não verbais como elementos semióticos, né? Icônico, tracinho, cromático. Ou icônico-cromáticos. Ou seja, icônico de ícones, traços, né? Cromático de cores. Ou seja, através de desenhos, imagens, etc., traços e cores. Certo? Elementos icônico-cromáticos. Textos multimodais, textos multissemióticos. São textos que são icônico-cromático-verbais. Combinam a multimodalidade, ou seja, vários modos de organização discursiva, vários tipos textuais num só discurso, vários gêneros, intergênero e tudo mais. Certo? Próxima aula a gente segue. Abração.